Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez reunidos para tratar de um tema bastante importante no seu segundo bimestre e também muito corriqueiro na prova do Enem. Equilíbrio químico, princípio de Le Chatelier. Então, pessoal, o que é que diz o princípio de Le Chatelier e qual é a sua importância no entendimento do equilíbrio químico? Vamos primeiro dar uma rápida passagem no conceito de equilíbrio químico. Como que a gente identifica um sistema ou uma equação química em equilíbrio químico? A dupla seta, pessoal. Essa dupla seta que aparece em todas as equações químicas que estão no equilíbrio representa o quê? Representa que a reação química tanto acontece do modo direto, ou seja, da esquerda para a direita, quanto no modo indireto, ou seja, da direita para a esquerda. Então, a identificação, a presença da dupla seta entre reagentes e produtos significa que o sistema está em equilíbrio químico. Agora, não basta ser uma reação direta e inversa, tem que ter outras duas propriedades embutidas. Qual é, pessoal? As velocidades de ambas as reações têm que ser iguais, ou seja, a mesma velocidade da reação direta tem que ser igual à mesma velocidade da reação indireta. Quando isto acontecer, quando as velocidades se igualarem, o sistema alcança o equilíbrio químico. E em consequência dessa velocidade igual, o que é que acontece também? A concentração das substâncias torna-se constantes. Cuidado, não é que todas as substâncias da equação, da reação, vão ser constantes, mas elas vão ser constantes no sentido de que elas não vão mudar mais com o decorrer do tempo, beleza? Então essa é a nossa introdução aqui sobre o equilíbrio químico. Onde que entra o princípio de Le Chatelier, pessoal? Todo o equilíbrio, toda reação, quando ele alcança o equilíbrio, ele tende a ficar lá para o resto da vida se você deixar. Agora, tem algumas situações onde o equilíbrio químico ele pode ser o quê? Perturbado, onde ele pode ser incomodado. Essa perturbação, pessoal, momentânea, desfaz o equilíbrio químico. Então, no nosso esquema geral aqui, a gente tem um equilíbrio químico bem estabelecido, uma reação química e equilíbrio bem estabelecido. Quando esse equilíbrio, quando essa reação sofre uma perturbação no sistema, por alguns fatores que a gente vai rever na aula de hoje, esse sistema deixa de estar em equilíbrio químico momentâneo, ou seja, ele sai da situação de equilíbrio químico. É aí que entra o chamado princípio de Le Chatelier. O princípio de Le Chatelier diz o quê, pessoal? Que quando o equilíbrio químico ele é desfeito, desfigurado, o próprio sistema, a própria reação química vai achar um modo, vai dar um jeito de retornar para o equilíbrio químico inicial. É como se você forçasse alguma coisa. Essa alguma coisa vai querer o mais rápido possível retornar para o seu estado inicial. Então, se uma perturbação no sistema for feita, a própria reação química vai querer fazer alguma coisa para voltar ao seu estado inicial. Essas formas de rearranjo para voltar ao estado inicial são explicadas, são estudadas no princípio de Le Chatelier, beleza? Então vamos ver aqui algumas situações que podem perturbar o sistema, perturbar o equilíbrio e como que o equilíbrio químico vai fazer para retornar ao seu estado de equilíbrio inicial, beleza? A gente tem aqui uma reação química bem conhecida, que é a síntese de Haber-Bosch, a síntese da amônia, da substância química amônia. A dupla seta indica o equilíbrio químico, a gente supõe que as velocidades sejam iguais àqueles conceitos que nós vimos. Como que a concentração de uma substância pode interferir nesse equilíbrio, pessoal? Então vamos fazer o seguinte, vamos escolher alguma substância aí desse equilíbrio químico. Vamos escolher a substância química nitrogênio, gás nitrogênio. Eu vou perturbar o sistema adicionando mais nitrogênio do que ele tem. Então essa é a minha perturbação, aumentar a concentração de nitrogênio. Ora, nitrogênio é o quê? É um reagente do equilíbrio químico, é um reagente da reação química. Significa o quê? Eu estou perturbando o sistema, aumentando a concentração deste lado da equação, beleza? O que é que o sistema vai fazer, pessoal? Vai encontrar alguma forma, vai encontrar algum meio de retornar ao equilíbrio químico inicial. O que é que o sistema vai fazer? Vai deslocar o equilíbrio químico para o sentido oposto. O que é sentido oposto a reagente? Produto. Então, tudo que está no produto vai ter a sua concentração aumentada. Olha o que foi feito aqui, galera. O NO2 teve a sua concentração aumentada. A perturbação no sistema foi o aumento da concentração de N2. O que é que o equilíbrio químico, o que é que o sistema vai fazer? Vai procurar algum meio, alguma forma de retornar ao equilíbrio químico inicial. Então, se eu perturbei o sistema aumentando a concentração de um reagente, o equilíbrio vai fazer com que a concentração dos produtos também seja
aumentada. É isso que significa deslocar para o sentido oposto. Se eu aumentei a concentração, no caso aqui, de um reagente, o equilíbrio vai ser deslocado para o sentido oposto, ou seja, a concentração de NH3 vai aumentar. Beleza? Vamos fazer o inverso agora? Aqui a gente perturbou o sistema, aumentando a concentração. Vamos fazer agora diminuir a concentração. Vou escolher outra substância aqui, o gás hidrogênio, H2. Perturbação que eu vou fazer aqui qual é? Diminuir a concentração de hidrogênio, consumir o hidrogênio na reação química. Essa é a perturbação. O que é que o sistema vai fazer? Encontrar alguma forma de minimizar essa perturbação que nós fizemos. O que é que diz o princípio de Le Chatelier, pessoal? Quando a gente reduz a concentração de uma substância, o equilíbrio será deslocado para o mesmo sentido da retirada. Ou seja, hidrogênio é um reagente, então o equilíbrio químico vai ser deslocado para os reagentes. Uma coisa óbvia, se eu tirei reagente, o que é que o sistema vai fazer? Com que mais reagente seja produzido. Então isso é o que diz o princípio de Le Chatelier no que diz respeito ao fator da concentração. Beleza, pessoal? O outro fator que também pode afetar o equilíbrio químico, pode perturbar o equilíbrio químico, é a pressão. Nesse caso aqui, pessoal, a gente já salienta uma coisa. A pressão ela só é válida, só é aplicada a substâncias químicas que estejam no estado gasoso. Aquoso, sólido ou até mesmo líquido não são influenciados pela pressão. Beleza? Então aqui, qual é o tipo de perturbação que o sistema pode fazer em relação à pressão? Ou aumentar ou diminuir a pressão de um sistema. Vamos fazer as duas coisas. Primeira, a perturbação vai ser o aumento da pressão. Quando eu aumento a pressão de um sistema em equilíbrio, o que é que o sistema vai fazer para minimizar essa perturbação, pessoal? Vai deslocar o equilíbrio químico no sentido de menor volume. Lembre que a gente está tratando aqui com pressão. E pressão e volume são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Se eu aumento a pressão, então o equilíbrio químico vai tender a ocupar um volume menor. Como que eu vou saber, professor, se o volume vai ser menor ou maior em reagentes ou produtos? O número de mols das substâncias, pessoal. O número de mols das substâncias é diretamente proporcional ao volume que elas ocupam. Aqui nos reagentes, qual é o número de mols que eu tenho? 1 aqui no N2, 3 no hidrogênio. Então eu tenho um total de 4 mols. Eu tenho um total de 4 volumes, assim dizer. Nos produtos, eu tenho apenas 2 mols. Eu tenho um total de 2 volumes. Qual é o lado que vai ocupar o menor volume? Reagentes ou produtos? Produtos. Então o equilíbrio químico ele será deslocado para o sentido dos produtos. Ou seja, a concentração do NH3 vai aumentar. Show? Vamos fazer o contrário agora? Vamos perturbar o sistema diminuindo a pressão. Se a gente ficar esperto, pessoal, lembre, pressão e volume inversamente proporcionais. Se eu diminuir a pressão agora, o que é que o sistema vai fazer? Deslocar para o lado de maior volume, ou seja, mantendo a inversabilidade na proporção. Qual é o lado aqui na reação de menor volume? Os reagentes a gente viu que ocupa 4 volumes e o produto ocupa 2 volumes. O produto ocupa um volume menor, o reagente ocupa um volume menor. Então, ao diminuir a pressão, eu vou deslocar para o lado de maior volume, que nessa reação é o lado dos reagentes. Ou seja, N2 e H2 terão as suas quantidades elevadas. Beleza, pessoal? E o nosso último fator que também desloca, que também altera o equilíbrio químico, é a temperatura. Nesse caso aqui, pessoal, a gente precisa de um fator extra para destrinchar os seus tratames, que é o ΔH da reação. Que é o quê? Que é a variação de entalpia da reação. Se a reação vai absorver ou se ela vai liberar calor. Nesse exemplo aqui, na síntese da amônia, ela apresenta este ΔH aqui, menos 92 kJ. Significa o quê? Que a reação libera calor para o ambiente, libera 92 kJ. Ora, mas qual é a reação que libera calor? É a reação direta ou é a reação inversa? Lembre que você está no equilíbrio químico. A reação tanto acontece no sentido direto quanto no indireto. A convenção que a gente utiliza aqui, pessoal, é a seguinte. O sinal do ΔH, que no caso aqui é negativo, vai fazer referência à reação direta. Ou seja, a reação direta vai ser uma reação exotérmica. A reação inversa ou indireta vai ser o quê? Vai ser uma reação, então, endotérmica. Show? Então vamos ver como que isso vai influenciar no aumento e na diminuição da temperatura. Quando nós perturbamos o sistema aumentando a temperatura, o que é que o sistema vai fazer para minimizar essa perturbação? Vai deslocar o equilíbrio no sentido endotérmico. Para este exemplo aqui, pessoal, qual é o sentido endotérmico? Aponta para produtos, aponta para reagentes. Aponta para os reagentes. Então o aumento da temperatura desloca o equilíbrio para os reagentes.
N2 e H2 terão suas quantidades elevadas, beleza? E o contrário, a diminuição da temperatura, perturbando o sistema com a sua diminuição, o que é que acontece? O oposto daqui, ou seja, o equilíbrio será deslocado para o sentido exotérmico. Qual é o sentido exotérmico neste exemplo aqui? É o sentido direto ou é o inverso? É o sentido direto, aponta para os produtos. Então, tudo que está no produto, no caso aqui a amônia, o NH3, terá sua quantidade elevada. Beleza, pessoal? Então, esse foi o que a gente chama de princípio de Le-Chatelier. Os três fatores, os três parâmetros que podem perturbar o equilíbrio químico e as formas com que o equilíbrio químico vai voltar à situação original inicial. Beleza? Então, pessoal, trouxemos aqui uma questão exatamente sobre esses fatores. Questão do UFPB do ano 2009 diz assim: o metanol é uma importante matéria-prima da indústria. Além disso, é usado como combustível puro ou misturado à gasolina em alguns países, como a China e os Estados Unidos. Recentemente, esse álcool vem sendo empregado em células de combustível, gerando energia para o seu funcionamento de notebooks e celulares. A síntese do metanol envolve o seguinte equilíbrio químico. A dupla seta aqui se refere justamente a esse equilíbrio químico, reação direta e inversa acontecendo. Nota aqui, pessoal, ele está dando o ΔH da reação química, não numericamente, mas ele está informando que o ΔH é menor do que zero. Significa o quê? Que a reação ela é exotérmica. Qual reação é exotérmica? Direta ou inversa? A reação direta. A inversa vai ser endotérmica. Beleza? Então ele pergunta, a respeito dos fatores que alteram o equilíbrio de uma reação, o procedimento correto para aumentar o rendimento da produção do metanol. Metanol é essa substância aqui, pessoal, CH3OH. Então ele quer achar alguma maneira com que o equilíbrio químico seja perturbado e ele se rearrume deslocando para o lado do metanol, ou seja, aumentando a quantidade de metanol. Vamos ver as alternativas? Letra A, remover CO do sistema. Pessoal, remoção de uma substância implica o quê? O equilíbrio é deslocado no mesmo sentido. Aonde que está o CO no sistema? Está nos reagentes. Significa o quê? Se eu retirar um reagente, o equilíbrio vai ser deslocado para os reagentes. Ou seja, tudo que está no reagente vai ter a sua quantidade aumentada. O etanol vai ficar de fora dessa. Então está falso. Letra B, aumentar a pressão total do sistema. Essa pressão ela é o quê, pessoal? Inversamente proporcional ao volume. Então vamos ver qual lado vai ocupar o maior e o menor volume. Repara, no lado dos reagentes eu tenho 1 mol de CO, 2 mols de hidrogênio, 3 mols no reagente. Portanto, ele ocupa um volume de 3 volumes, assim dizer. O produto é 1 mol apenas de metanol, então ele ocupa um volume de 1V, digamos assim. O reagente, 3 volumes, o produto, 1 volume. O que é que diz a pressão? Ao aumentar a pressão, desloca no sentido de menor volume. O sentido de menor volume é justamente o sentido dos produtos. Então, tudo que está nos produtos vai ter a sua quantidade aumentada. Então, a letra B já é a nossa resposta correta. A letra C é o contrário, diminuição total da pressão. Ao diminuir a pressão, desloca para o sentido de maior volume. O sentido de maior volume é o reagente. Está falso. Aumentar a temperatura. Aumento da temperatura desloca para o sentido endotérmico. A gente viu anteriormente. O sentido direto é exo, o sentido inverso é endo. Então ele deslocaria para o sentido dos reagentes, tal falso. E a letra E, adicionar metanol ao sistema. Se eu adiciono metanol, pessoal, para onde a reação química vai deslocar? Para o sentido oposto, para o reagente. Então a única alternativa que de fato deslocará o equilíbrio químico para os produtos, aumentando a quantidade de metanol, é a letra B de bola, o aumento da pressão no sistema. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa super aula sobre equilíbrio químico, evidenciando os fatores de Le Chatelier. Não esqueça, essa e outras aulas estão no nosso site interativo.com.br. Curta, compartilhe. Um abraço, fique com Deus, tudo de bom.